Olá, pessoal. Hoje a gente vai conversar com a Cláudia. Pera aí, Cláudia, já vou te chamar aqui. Adicionando, vai aparecer aí. É que a gente finalmente tá ficando bom nisso e vai dar certo assim de primeira. Deixa eu arrumar a juba, né? Claudinha tem que aceitar aí. Vai aparecer. Já te adicionei nesse no vídeo. Calma que eu tô chegando. É. Cheguei. A gente tá ficando bom agora nessas coisas. Nossa, gente, como eu tô ansiosa, você não tem noção. Tô me sentindo uma atriz de televisão. Tá certo, tem que se sentir mesmo. É meio ruim, né? Essa Gente, exposição toda. A gente tem que é se muito acostumar. interessante fazer live, viu? É, é interessante e é ruim também ao mesmo tempo, porque a gente fica meio ansioso. Gente, eu tô muito ansiosa. Se eu pudesse, tomava uma cerveja agora. Bom, vamos colocar isso. Live com as mães, a gente tem que ter uma cerveja, tem que ter um vinho, alguma coisa. Gente, precisa relaxar, porque não é fácil, viu? Cadê a Fernanda aqui? É verdade. É que a gente entrou no horário certo, né? Deixa eu só tentar arrumar É, aqui. então, as minhas amigas estavam falando assim, eu tô entrando e não tô conseguindo. Aí eu falei assim, gente, tem que esperar das 7 horas, entendeu? É, o pessoal rola uma ansiedade. Eu tô tentando arrumar aqui o meu. Amanda, sabe o que eu não tô Oi. conseguindo? Ver quem tá participando da live. Ah, mas daqui a pouco chega aí, ó. A gente tá com 4 pessoas ainda. Então, mas eu. A Rita de 5, mas eu não Márcia, a consigo. Monique. Ah, a Monique tá aí? É a psicóloga do Caio. A Olá, Beth. Monique! Elizabeth tá dando um oi. Ah, Daqui a pouco o povo entra aqui. É, eu fiz um meu pouquinho. som tá muito alto. O quê? Não, O não meu, tá som o meu alguém. som tá muito alto. Não, tá bom, tá Eu agradável. tô, parece que tá dando eco. Fernanda entrou. Aí. Fernandinha. Aí, Fernanda. Ela tá falando que você. Ah, não, com ela foi rápido. Ah, mas falar para ela assim que eu me programei, viu, para essa live. Olha, não foi fácil. Ai, é desconfortável mesmo, não é um processo muito fácil, não. Eu tô tentando arrumar aqui o meu ângulo, mas também não tá ficando muito bom. Pera aí um pouquinho. Pera aí que eu já volto. Ah, Monique, você é um amor. A Monique é a Deixa psicóloga? eu ver. Peraí, vem cá. Peraí um pouquinho, gente. Ah, tá. Voltei, As voltei. duas vão sair da live. Olha o Emerson, a Sueli. Eba, tá entrando pessoas. As mães estão chegando. Tô chegando. Emerson. Provavelmente Emerson não é mãe. Não, o Emerson é pai, mas aqui o que deve estar lá do lado. Brandão entrou aqui, ó. Olha o Brandão. Brandão, prazer, eu sou a Cláudia. Ele te conhece por, né?
Bom, gente, acho que já dá para Olha, começar. gente, a Bia entrou. Essa Bia é a TO do Caio. Ela é um amor. Bia, saudades, amor. Ela tá na Irlanda. Olha só, da Irlanda diretamente aqui para Santo André, hein? Ai, ela é uma TO maravilhosa. Eu tô criando aqui meu jogo. Que é Professora isso? Socorro. Gente, ai, que linda, que saudade. Ana Beatriz, estou direto da Irlanda, presente também, ó. Ah lá, tá vendo? Olha, que legal. Estamos com presença internacional, que chique. Fiquei até emocionada Não agora. é? Né? Fiquei preocupada. Ah, Bom, não tem cerveja, mas daqui a pouco a gente relaxa, né? exatamente. Tem a professora Flávia, tem bastante Legal. profissionais aqui. A Eu não Cristina. consigo ver quem são as pessoas que estão, entendeu? Eu Ah, clico, mas eu não consigo ver. bom, a pedidos de muitas pessoas, inclusive o seu, né? Que as lives são meio extensas. Vamos ver como é que o papo se dá aí para a gente fazer uma live mais adequadinha ao tempo. Gente, a Exatamente. Cláudia é uma mãe que tem ajudado muito, né, a nossa ONG, embora o filho não faça tratamento aqui conosco na Episteme, mas Jéssica, a Jéssica entrou, né, a nossa física. Jéssica é a gerente da clínica onde o Caio faz as terapias. Essa daqui é a minha Jéssica que entrou. Jéssica, Ah, essa essa é a Jéssica sua? Ah, é a desculpa, nossa. então. Ah, então desculpa, desculpa, Não desculpa, roube desculpa. minha Jéssica. Ai, Essa vamos lá, Jéssica é desculpa te minha. interromper. É ansiedade. Imagina. Eu estou tentando diagnosticar ainda a Cláudia, né? Então é normal. TDAH, TDAH. Bom, a Cláudia tem um filho que tem autismo, TDAH e TOD, e ela veio hoje aqui para a gente conversar um pouco, né, Cláudia, sobre esses desafios da maternidade, sobre as terapias que são feitas no convênio, né, porque você utiliza o convênio, e aí a gente vai trocar essa ideia. Eu queria assim que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você. Cláudia também é estudante de pedagogia, né? Então, se apresenta aí. É, tem que representar agora, né? Que estou fazendo pedagogia, ganhei essa bolsa devido ao fato de eu ser uma mãe especial, né? Da Faculdade de Guarulhos. Estou muito feliz em estar fazendo essa graduação, né? É um sonho meu fazer uma graduação. E calhou, eu queria fazer psicologia, mas não tinha, e tinha pedagogia, então eu fui para pedagogia e estou gostando muito. Uhum. Bom, meu nome é Cláudia Santana, né? Para quem me conhece, para quem não me conhece, quer dizer, tenho um filho de 18, que vai fazer 19 em julho, e depois de 10 anos veio o Caio. Uma pecinha que está aqui, ó, do meu lado aqui no computador, falando: Nossa, eles me conhecem, estão falando meu nome. Oh, Aí, Caio é muito assim, simpático. Quebra a pedrinha. ah lá, tá ele aqui, ó. Eu te vejo. Então, a Dani, minha amiga, entrou também. Tânia, beijo. Então, depois de 10 anos, né, trocar fralda de novo não foi fácil. Mas, Amanda, você quer que eu possa já começar contando um pouquinho da minha história? Como que a Pode, gente vamos faz? lá. Então, vamos lá, vamos ter um papo assim mais descontraído, né? Sim, com certeza. Então, Caio, ele, quando bebê, ele foi um bebê normal, como júnior, né? Mas com o passar do tempo, depois de um ano, eu comecei a notar algumas diferenças, né? Na Uhum. fala, demorou um pouquinho mais. Maria Helena Bronzoni, boa noite. Comecei a notar, demorou mais para engatinhar, mais para andar, mas até então, na minha cabeça, autismo nunca teve. Eu só comecei a achar com 2 anos que o Caio era diferente, muito hiperativo, ele não falava, ele gritava demais, apontando para as coisas, né? Então, assim, eu gosto de relatar o seguinte, porque quem vê o Caio hoje acha que eu não passei por nada, mas eu passei por um bom bocado. Porque quando eu passei sozinha, eu não tinha conhecimento de mães, né? Vem aqui para eles te ver, ó, você vai aparecer ali.
Vem mostrar que você tá Caio. carequinha. Gente, a mamãe cortou o cabelo dele, olha. Ele ficou carequinha, ó. Amanda te dando tchau, ó. Ai, você tem que me segurar. Ela vai ficar brava. Então, assim, são os progressos, né, que a criança tem. Não é fácil, né? É uma batalha muito grande. E com 2 anos, falei para a pediatra que queria levar ele no neuro para ver, né? E daí começou a minha luta. Só que eu acho que eu falo que Deus foi muito bom, que ele tampou a palavra autismo, né? Então, durante 2 anos, eu comecei os tratamentos com fono, psicóloga, né, com o Caio, mas não foi fácil, porque eu não tinha amizade com outras mães com criança com deficiência. Então, hoje eu vejo que as mães que eu participo dos grupos, elas já começam a estudar o autismo antes mesmo de ter um diagnóstico. Eu não, Sim. eu foi o contrário. Entendeu? Então, quando o médico dele passou, depois de 2 anos, o diagnóstico, é lógico, na hora a gente chora, tem o luto, tudo tal. Eu chorei quando ele falou assim, mãe, vamos fechar o diagnóstico do Caio, autismo leve, né? Porque a hiperatividade atrapalhava no diagnóstico, né? Uhum. Então, assim, eu chorei. Ele falou, mãe, não chora. Eu falei assim, doutor desculpa, eu falei assim, doutor, eu não tô chorando porque eu tenho um filho especial, porque meu filho tem autismo, e sim pela Uhum. sociedade que eu vou enfrentar, muito preconceituosa, entendeu? Então foi mais por isso. Mas aí cheguei em casa, ele me orientou, entrei na internet, conheci muita gente, fui muito bem acolhida. E os tratamentos é importante. Eu falo para vocês, o Caio com 3 anos na creche, ele não socializava, ele era o patinho feio. A filha ia reto, ele ia para o outro lado. Ele não falava, né? Então foi bem difícil. Mas graças a Deus, olha, hoje o Caio fala mais que a boca. E tem hora que eu queria que ele tivesse um botãozinho de liga, desliga, tá, sabe? Ah, deixa eu desligar. Ô, Cláudia, nessa sua pequena introduçãozinha, que você deu sobre a sua história, você disse que começou a notar um comportamento diferente, né? Atípico nele a partir de 1 ano de idade. E aí você foi atrás do. Nós estamos falando de um cenário de 10 anos atrás, basicamente, em que o autismo não era tão popular, que o déficit de transtorno de atenção e hiperatividade não era assim tão popular, né? Muito menos o TOD. E você mesma está falando que foi uma coisa assim que você passou muito sozinha. Agora a gente tem os grupos de apoio dos pais, né? E tudo mais. Isso ajuda bastante em alguns casos, e como você mesma disse que te ajudou, mas a minha dúvida é a seguinte: você começou com essa suspeita com 1 ano de idade, levou ele até o pediatra, certo? Em quanto tempo assim, Certo. levou mais ou menos para se chegar a um diagnóstico diferenciado que o Caio precisava? Porque o Caio tem 3 patologias importantes. E como você disse, a hiperatividade, ela meio que mascarava o TEA. Isso é muito comum, principalmente em crianças com TDAH severo. O TDAH ele dá uma sensação de autismo leve ali, né? Beirando, dependendo da gravidade do TDAH. E a hiperatividade muitas vezes mascara um comportamento ou outro, um sintoma ou outro. Então, quanto tempo levou para você conseguir esse diagnóstico diferenciado? Então, assim, né, a pediatra, eu sempre notava, assim, as diferenças do Caio e comentava com ela, e ela falava assim, mãe, a criança tem até os 5 anos para desenvolver fala, isso, aquilo, outro. E aí eu comecei a falar para ela assim, doutora, não, eu não vou esperar 5 anos. Eu acho que o Caio é diferente. Meu marido, eu tenho meu filho mais velho que é do meu outro casamento. E o pai do Caio, ele falava assim, porque você ama mais o Júnior e menos o Caio. Falava isso, entendeu? Eu falei assim, não, não é, a questão não é essa, a questão é que eu vejo que o Caio, ele tem uma diferença. Então, é aquilo que a gente comenta, né? Parece que Deus dá o dom para a mãe, né? Porque com o Júnior não foi assim. Então, eu tinha um filho mais velho, o qual eu via que o Caio tinha atitudes diferentes. Aí, quando foi por mim, eu optei aí pro neuro, aí eu peguei e fui, aí fiquei com medo de fazer aquele, né, aquela ressonância que tinha que tomar anestesia, ele ia dormir, tudo tal.
Aí não fiz. Aí depois de 3 meses fiz. Só que quando saiu o resultado, aí o médico falou, mãe, nós vamos investigar o autismo, né? Só que eu não levei esse autismo, entrou aqui e saiu aqui. Aí, beleza, mas já comecei as terapias. Foi difícil porque a psicóloga falava assim: quem precisa de terapia é você e o seu marido, porque vocês mimam demais ele. Só que a gente não mimava ele, né? Então, assim, durante 2 anos, todo mês a gente ia no neuro, todo mês. Tudo que o neuro falava, a gente fazia junto com a pediatra e tal. Então, demorou 2 anos para sair esse diagnóstico devido a esse disfarce, né? Que a hiperatividade dá, né? Só que o Caio, ele tinha uns traços. Aí foi aonde, quando saiu o diagnóstico, eu até comecei a entender, porque o Caio, eu achava estranho quando a gente ia cortar cabelo. Nossa, eu e meu marido, às vezes eu passava vergonha, porque ele gritava, eu segurava, meu marido segurava as pernas, e o Caio gritava, e eu não sabia por que ele gritava tanto, né? E com o diagnóstico, eu falo assim, o diagnóstico, ele traz o luto, mas ele traz mais ainda a luta, porque eu comecei a entender por que o Caio tinha aquelas atitudes. Por que a enfileirar os carrinhos? Por que aonde o Caio vai, isso é até hoje. Se tiver um ventilador de teto ou um ventilador de chão, ele quer ligar. Ele adora muito coisa que gira. Motoquinha, ele não usou, mas ele pegava a motoquinha e ficava rodando a rodinha, a bicicleta. Então, são coisas que eu quero deixar aqui para as mães, assim, são detalhes que a gente tem que levar isso para o neuro, porque o neuro precisa desses nossos detalhes, né? Que depois do diagnóstico eu comecei a estudar sobre autismo, aí eu vi que algumas características, se a gente não fala, é difícil fechar o diagnóstico, porque não são Sim, eles que vão falar, nós somos a voz deles. sim, sim, é E verdade. aí, que nem você pode do TDAH. O TDAH fechou depois, por quê? Porque aquele exame, o PAC, né, que ele fez com 7 anos, né? Então foi aí, através do PAC, que a gente começou a ver o TDAH. Ele tem E o variação do TOD PAC. teve variação do PAC, aí agora ele passa com o otorrino. O otorrino pediu, né, para fazer de novo, só que agora com essa pandemia, deixa passar a pandemia, a gente faz de novo, Esse né? é um Porque detalhe bem ele importante, né, para as mães sobre o PAC. O PAC é um exame, né, que ele vai verificar o processamento auditivo pelo sistema nervoso e vai identificar uma alteração desse processamento auditivo a partir do cérebro e não do ouvido em si, né? E bom, tem vários estudos que já revelam que todas as crianças que têm TDAH, ou um número bastante grande, né? Aí vamos dizer uns 98%, tem a variação do PAC. Exatamente. Então, eu esperava ansiosa pelos 7 anos para fazer esse PAC, né? Porque o meu É mais feito velho aos 7 fez, anos, é verdade. Isso é feito o aos meu 7. mais velho fez, porque ele estava indo mal na escola. Aí eu pedi para o médico do Caio e falei assim, doutor, pede esse exame para o meu mais velho, porque ele está falando que ele tem déficit de atenção. Uhum. Aí o Júnior fez, mas eu falei assim, eu mesma já diagnostiquei o meu mais velho. Eu falei assim, você não tem TDAH, você tem déficit de preguiça. Entendeu? Aí o Caio também, no dia que ele foi fazer o teste, né? Porque eu tenho convênio, mas a gente sabe que o convênio também não é tudo tão fácil, né? Que nem fomos fazer lá no Largo da Batata, foi trem, foi metrô, foi num dia de mudança de medicação. Então o Caio soluçou quando entrou na cabine, o Caio teve sono. O Caio, a mamãe tá fazendo a live. O Caio teve sono, tá aqui gritando porque eu tô falando dele, entendeu? Aí ele teve sono. Então, tem que repetir, né? Mas assim, aí o Todd, né? Vamos lá no Todd. Eu via que o Caio é muito opositor, né? Ele acha que ele é o reizinho, que ele manda, né? Aí eu comecei a ver muitas lives do Dr. Kleibritz, que eu indico muito também Sim. a Pessoal da Saber, que é muito Neurosaber, né? uma live deles. Aí um dia eu cheguei no médico e eu faço uma agendinha, né? De tudo que eu tenho que falar pro médico. Aí ele falou assim: mãe, nós vamos fechar uma comorbidade no Caio. Aí eu falei, qual, doutor? Ele falou assim, TOD. Eu falei assim, nossa, você não vai acreditar, ó, tá aqui marcado que eu ia conversar com o senhor sobre o TOD. Então, é muita empatia, é muita ligação que a gente tem com o médico, sabe? A gente ama, o Caio ama.
Médico é empatia, né? A gente não está aqui para falar nem de médico, nem de terapeutas, mas é empatia. Tem que ter Sim, empatia, porque eu acho que o concordo. fundamental é a empatia. É Sim, essa ligação. Eu tenho muita empatia, escola, médico, terapeuta, tá aqui, ó, Ana Beatriz, Monique, que são as psicólogas dele, né, as terapeutas, obrigado, né, elas sempre estão me elogiando, mas eu faço o que eu posso, né, em busca do melhor para ele. E a Ana assim, aí o Beatriz Todd, é. A Ana Beatriz está falando, típico do Caio quando estão falando dele. tá, tá, tá vendo? Ah lá, Tati, o Caio é uma figurinha, realmente, gente, o Caio é uma Sim, figurinha. Então, aí o Todd, quando ele falou da comorbidade, a gente começou a conversar e batia muito com o que o Caio fazia. E o Todd, eu vou falar sim, para você, o Todd é uma comorbidade que ele é muito mais difícil do que o autismo leve, entendeu? sim. Porque o Todd, ele nunca teve acompanhante assim na escola, né? Ele, essa auxiliar, né, que as mães falam, ele sempre acompanhou a sala. Só que no Uhum. ano retrasado, a Eunice está aqui, que é uma pro maravilhosa que ele teve, a Proana, né? Eu falo assim, que Deus colocou professores maravilhosos na vida do Caio, né? Então me ajudou muito isso. A escola Beijo pro também é muito Ana! bacana. Pro É Eunice! Eunice? Também, a Proana, a Pro Eunice. Aí Ai, eu falo assim, duplas. então eu tive muito essa ajuda da escola. Eu sou muito parceira com a escola é comigo. Então Escola ele começou a pública ou agredir. privada, Cláudia? Pública, pública, e vou falar também sobre isso. O meu mais velho estudou em escola particular. Eu falo Uhum. para as mães que com deficiência, entre escola particular e escola pública, eu sou 1000 vezes a pública, porque a gente tem um respaldo da saúde totalmente Uhum. diferente de uma particular. Não vou citar Escola da nomes, não vou prefeitura, falar né? isso, Prefeitura de Santo André. Então, assim, eu vejo na particular número, e na Uhum. prefeitura eu já vejo que eles olham a saúde. Não é o que eles precisam, não é, entendeu? Mas é melhor do que a particular, porque na pública tem essa parte da saúde, tem a sala de recurso, né? Então Sim. tem algumas coisas. Tá muito defasado? Tá. Mas é o que tem, né? Então a gente tem que aproveitar o que tem. Então, voltando, né? Com o Todd, o Caio começou a agredir os amigos. Então, aí ele precisou de uma auxiliar. Eu levei um relatório para a escola, solicitei auxiliar com a diretora, ela assinou meu papel e com 15 dias tinha um auxiliar na sala, entendeu? Então, para ajudar ele, porque eu precisava levar para as terapeutas. Ah lá, o Caio Ladainha. Então, eu precisava levar para as terapeutas o porquê da agressão, porque toda ação tem uma reação. Por que que ele estava agredindo? O Caio tem muita dificuldade em dividir as coisas. Como é difícil, como é difícil. Se eu dou um pacote de Uhum. pirulito para ele levar para a escola para dividir com os amigos, ele não quer dividir. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito nele, é aqui em casa com a gente. Ele não gosta de dividir, Amanda. Ai, meu Deus. É uma dificuldade deles mesmo, é bastante presente, é um comportamento que só em conjunto mesmo para a gente conseguir algum resultado. Família, escola e os terapeutas, né? Mas é difícil para eles a noção de dividir. É meu, né? Eu ganhei, é para mim. Então, essa questão de dividir, né? Poxa, não é muito claro para eles isso, mas é bastante comum as crianças dentro dessas patologias terem esse sintoma. Eles Ai, não querem dividir. Nossa, A Ana Beatriz está falando, a escola pública quase sempre traz relatórios reais, sem fantasiar muito, e mostrar o trabalho que nem sempre existe, como em muitas particulares. Nem todas, né? Ela faz essa ressalva. Algumas escolas particulares aí até que têm feito um bom trabalho com relação à inclusão, mas é aquela boa e velha história, né? A gente nunca Marica pode Patrão, um beijo. generalizar, né? A coisa toda, porque é o que fala. Ontem a gente conversou com a professora Tabata, você estava na live, né? E nós não falamos Tava. sobre sala de recurso, né? Vai ter uma outra live que a gente vai falar especificamente sobre a sala de recurso, que é uma aplicação apenas da escola
da rede de Santo André, não é? Ou é do estado também, a sala de recurso? Não, a sala de recurso é da rede pública, né? Do município. Pelo que eu sei, todos os municípios têm. Mauá também tem, né? Mas tudo isso é a PAI da escola que vai na escola e analisa. O Caio começou a sala de recursos há uns 3 anos, né? E eu falo para você, é muito bom. Eu falo que eu tenho um suporte muito bom com a PAI, coordenação da escola, direção, professor. Eu brigo, eu xingo, eu solto os cané, chuto o balde, mas só que assim, eu faço a minha parte. Então, assim, se eu faço a minha parte, a escola também tem que fazer a dela, Sim, né? sim. Tem que ser recíproco também, né? Então, assim, o que eu acho falta na rede pública talvez ter palestras falando mais sobre deficiência, porque tem muita gente que ainda é leigo sobre deficiência, né? Porque, assim, o autismo, por exemplo, ele não tem uma aparência igual a síndrome de Down. Então, quem olha nossas crianças autistas fala, é mimado, é birra, isso e aquilo. Não é, gente, não é. É muito difícil. Passa 24 horas com eles para vocês verem o quanto é difícil. E outra coisa, tem muitas professoras despreparadas, sabe? Eu não falo isso, o meu filho tem a inclusão, eu falo que o Caio tem. Mas eu conheço muitas mães que as crianças não têm, deixa a criança jogadinha lá no canto da sala, sabe? Eu estou fazendo pedagogia e eu vejo que as pessoas que vão se formar agora vão ter uma outra cabeça em relação à inclusão. Porque hoje, na pedagogia, no curso, se fala muito de inclusão. Então, eu não sei se antigamente falava, Amanda. Eu fiz 2 licenciaturas, a pedagogia eu fiz bem depois, mas não, nas licenciaturas nunca foi dito sobre inclusão. Eu nunca tinha visto nada, não. A Monique, ela ressaltou uma coisa bem bacana aqui, a Monique de Ângelo. Escola pública é mais fácil para a entrada dos terapeutas em vista das particulares. São mais abertos para orientação do que a particular. Eu concordo. Eu concordo. A pública, ela tem esse abraço mais gostoso na gente, quando a gente tem que ir lá, né, conversar, são sempre muito recíprocos. Mas a questão também da escola pública tem bastante relação que a escola é nossa. Então, o poder está na nossa mão. A gente pode ir lá, a gente pode conversar, a gente pode dialogar. E, às vezes, a escola particular, ela tem um pouquinho mais de resistência, né? A essas exigências, né? Que acontece. A Renata está falando assim, ó, fui conhecer as escolas públicas e indiretamente fui dispensada, mas consegui agora uma escola particular que está me dando bastante respaldo online. Então, assim, vai dos seres humanos que estão nessas escolas e das noções que as pessoas têm a respeito de inclusão. Na escola pública, você vai encontrar também maus profissionais, na escola particular, você vai encontrar também maus profissionais, escolas, né, com uma inclusão assim não tão satisfatória, mas a verdade é que tem muita gente trabalhando, né, para a inclusão, tem muita gente bacana, tanto na escola pública quanto na privada, tentando fazer a diferença, porque o futuro do ensino, o futuro da educação passa pela inclusão. Não tem como a gente pensar em futuro da educação sem inclusão. E hoje a gente está aqui, Cláudia, você tem filho pequeno, a Fernanda também foi uma mãe que participou com a gente na quarta-feira, tem filhos pequenos. Mas eu imagino o coração de vocês, porque os filhos de vocês vão crescer e aí vão passar para o Estado. Oi? E aí, desculpa. Os filhos de vocês vão crescer. O Caio tá foi. Peraí, é o Caio. Ó, olha o TDAH. Eu tô aqui, mas o Caio me chamou, já desconcentrei. Por quê? Sabe o que ele quer? Vai demorar muito fazer comida? Vai lá, pede pro seu irmão. O negócio do Caio é comer. Ele faz a pergunta de novo, por favor. Eita, agora até eu esqueci. Então deixa eu responder o Emerson aqui, que ele está falando que não pode esquecer das ONGs que tem o contraturno, né? Esse contraturno
Seria assim, a criança tem que estar matriculada numa escola e vai nessa clínica fazer esse contraturno, que seria as terapias, né? Mas assim, no caso do meu Caio, não funciona, porque ele faz natação adaptada, ele entrou no Centro Paralímpico, ele tem as outras atividades na semana, né? Então, assim, e outra, esse negócio de protocolo ABA, para o meu Caio, que fique bem claro, eu acho que não funciona. Por quê? Porque ele não vai aguentar ficar tanto tempo no mesmo lugar. Então, assim, a gente tem que ver o que é bom para a criança, porque não adianta a Exato. gente querer fazer uma terapia que, em vez de ajudar, vai piorar. Sim. A aba não é para todo mundo, né? É uma Não, defesa assim, que eu tenho também. É por isso que aqui na ONG a gente trabalha com os tratamentos personalizados e com a aplicação de mais de um protocolo, porque não é para todos. Não significa que todos tenham que passar. O Caio, ele é um autista de alto funcionamento, né? E hoje a gente esbarra muito nisso, Cláudia, em abordagens terapêuticas que são focadas em atrasos pontuais. Mas, por exemplo, uma criança com síndrome de Asperger, é uma nomenclatura que vai aí se extinguir, deve se extinguir também, né? Porque o DSM já não comporta mais, né? Nem o CID-11 vai comportar a síndrome de Asperger. Ele não precisa de estímulos para atrasos, né? Às vezes a gente aplica aqui o Wables, por exemplo, e a gente vê que a criança já superou aquilo. Então, as estratégias terapêuticas para o Asperger, elas são diferentes. Você falou que gosta muito do pessoal da Neurosaber, do Dr. Klein. Dr. Klein está com um curso novíssimo a respeito de abordagens terapêuticas para crianças com Asperger, porque as demandas deles são diferentes. Então, assim, às vezes você pega uma criança que tem ali um repertório bastante satisfatório e que a aplicação protocolar não é necessária. Mas ainda existem muitos pais que acreditam que a melhora do autismo está ligada à aplicação ABA. E não é verdade. Né? Por exemplo, aqui a gente não exato. aplica a aba em crianças menores de 6 anos, só se elas já têm uma vida escolar bastante elaborada. Mas aqui a gente aplica o Denver, né? E aí fazer essa questão que você fez, né, foi excepcional. Eu acho assim incrível a sua visão sozinha de que o seu filho precisava de coisas que eram específicas para ele, né? A minha Eu pergunta falo aquela assim, hora foi a minha pergunta aquela hora foi a respeito da se você está com medo, seu filho vai crescer e vai enfrentar a escola estadual, se você tem algum temor com relação a isso. tenho. Nossa, tenho. E como tenho? Mas assim, eu tenho esse temor, porque assim, quando meu filho mais velho saiu da escola particular e foi para o 7º ano numa escola do estado, que foi o Américo Brasileiro, que eu me formei lá, meu filho estava numa escola particular que eu conhecia todas as mães dos amigos dele. De repente, eu cheguei no Américo e a diretora fala assim para mim: aqui no intervalo é 1.000 alunos. Epa, entendeu? E meu filho mais velho é neurotípico, entendeu? Aí eu fico pensando: nossa, e o Caio com 1.000 pessoas? Como vai ser? Só que eu sou Sim, assim, eu sou uma mãe que eu falo assim que Deus me fez para cuidar, para educar. Eu acho que eu sou meia negação, entendeu? Ele pinta e borda um pouco comigo, mas cuidar, eu cuido muito. Então, eu acho que o cuidar é ter essa parceria com a escola. Então, isso eu sempre tive na vida dos dois, entendeu? Então, a escola, talvez, do estado que o Caio vai ser a mesma escola que o Júnior estudou, que eu conheço a diretora, se até lá não mudar, né? A secretária. Então, assim, eu me envolvo muito. Então, eu quero me envolver mais, porque o estado não é fácil, é muito. O meu medo não é da escola, e sim da quantidade de pessoas, do barulho, entendeu? Do bullying. Se vai ter os mesmos amigos que acompanharam ele até o 5º ano, porque tudo é diferente, né, na cabeça do autista. Então, assim, eu tenho esse medo. Entendeu? E assim, porque em relação ao auxiliar, isso e aquilo, o auxiliar foi mais para ver em relação às agressões.
né? E não para auxiliar ele numa escrita ou numa continha, Sim. porque a mente do Caio ela vai além, né? Enquanto outro dia a Pro falou assim: nossa, eu coloquei um texto e estava escrito assim, há 30 anos atrás. E rapidinho ela falou que ele virou e falou assim: nossa, 30 anos atrás, ela falou assim, para você ver como que a mente dele já vai. Ele foi Uhum. fazer o OBA, né, uma sondagem lá, e tinha as continhas. E esse ano, o que que ele fez? Em vez de ele colocar lá, desenvolver, né? Vamos supor, 20 mais 20. Ele não fez isso, ele colocou direto 40. Aí eu fui perguntar Sim, para ele, Caio, mas por quê, né? Ele falou assim, mamãe, para que fazer se eu já sei fazer de cabeça? Então, ele sim. quer economizar tempo, não gosta muito de escrever, né? Então, já foi direto no resultado. E é isso. Ó, respondendo aqui rapidinho, a Cibele está perguntando para as mães como que está sendo, né? Tá difícil para o Caio. Hoje foi o segundo, hoje é o terceiro dia, né, de lição em casa. É, ele não está gostando do coronavírus porque, assim, ele está sem fazer natação, está sem ir no Centro Paralímpico, que ele amou o Centro Paralímpico, né? Então, assim, Uhum. as coisas boas ele quer que volta, a escola ele não quer que volta, né? Mas a Monique ontem conversou com ele, a psicóloga dele, né? Que ele tem que fazer, que a professora está indo bem devagarzinho, com poucas lições, e a gente vai ter que ir adaptando, né? Tudo é uma adaptação no autista, né? Eu Sim. falo assim, cada coisa é uma coisa, né? Autismo é rotina, TDAH é qualquer coisinha, pá. O Todd é aquele negócio que eu mando, eu quero, eu faço, né? Então, cada um é uma coisa, né? Você já sabe E o autismo. identificar o quando é uma coisa, quando é, por exemplo, o TEA pode desencadear surtos, mas o TOD também. Você sabe identificar quando é o quê? Pela sua Olha, do meu experiência? jeito eu sei. Do meu jeito eu Legal. sei. Tipo assim, quando é uma coisa que foge da rotina, é o autismo presente ali, Sim. entendeu? Nem, não importa que é leve, gente. As pessoas costumam falar assim, ah, mas o seu filho é autista leve. Gente, eu tô com a minha amiga aqui, a Tânia, ela tem um filho também que chama Caio, 21 anos, ele também é Asperger, ele faz faculdade de economia, ele dirige, mas ele também tem as crises dele, Sim. entendeu? Então, o autismo leve não é tão leve assim. Não. O autismo leve, ele tem entendimento das coisas. Ó, o Caio tá aqui jogando, mas ele sabe que a gente tá falando dele. Sim. Se a gente falar mal, ele já vai gritar ali, entendeu? Então, esse é o meu medo na escola, entendeu? E é o índice de suicídio maior, é no autismo leve. Sim. Sim. Eles têm uma incidência de depressão bem maior. A Aline, que faz parte aqui do conselho da Episteme, que é uma adulta autista, Aline Bertão, pode falar um pouquinho para a gente sobre isso, sobre o convívio do autismo com a depressão e com a ansiedade. Né? A Aline é uma autista leve. Mas eu queria falar aqui da Priscila, a Priscila Felipe, está falando que Ai, minha o amiga, filho dela ai, amo. o filho passa pelo ABA e que tem auxiliado bastante ele. Isso é verdade, Priscila. Eu também aplico o ABA. O que a gente está falando não é mal do ABA. A gente está falando que o ABA não é para todo mundo, né? Não é para todos os autistas, como tem sido falado, né? A aplicação ABA, de um modo geral, maçante, né? Para todos os autistas. É isso que a gente está falando. Aí ela está falando que o ABA, dentre outros, é o único comprovado cientificamente. Dentro do mesmo rol do ABA, a gente tem o Denver, que é cientificamente comprovado para crianças menores, né? O Denver foi também a porta que possibilitou o diagnóstico precoce do autismo. Antes, aqui no Brasil, e ainda é muito comum que as crianças são diagnosticadas a partir de 5 anos de idade. Agora, a gente pode diagnosticar uma criança com 1 ano e meio, 1 ano. Ontem eu estava ali vendo o grupo da Elizabeth, né, que é a coordenadora da APRAESP, e ela falando que já é capaz de fazer um diagnóstico diferenciado a partir de uma criança de 9 meses, né? Então, a Nove gente tem aí meses. todo esse aparato, né, novo que vem do Denver, e também tem o TIT. O TIT é uma coisa pouco falada ainda aqui pra gente. Réis mortais, eu tô falando a gente aqui da periferia, né? A gente que tem que lidar aí com os percalços.
Mas o Tite também deriva muito do comportamentalismo, e ele tem uma estruturação de ensino bastante legal, que também é aplicável, muito bacana. O que eu acho que está faltando para a gente agora aqui, Priscila, são os profissionais irem atrás dessas novas aplicações. A gente não pode concentrar tudo no ABA. Essa é a nossa crítica, mas que ele funciona perfeitamente, é muito bom, né? E, aliás, as escalas de acompanhamento são muito boas, né? O VBMAP, o Wables e outras escalas são perfeitas. A Rosemary está falando, boa noite, a escola pública realizada é muito difícil. Uma vez fui proibida de entrar na escola, porque percebi que meu filho estava o quê? Não consigo ver tudo. Você consegue ler aí? Meu filho não estava. Fui procurar os meus direitos, né? Acho que cortou aqui a frase para mim. A escola estadual piora muito a situação da inclusão, da entrada dos terapeutas, a questão do bullying. Não existe uma preocupação muito efetiva, sabe? Então, é por isso que a gente está lutando, né, Cláudia? Por isso que a gente tem esse projeto aqui com a FTM, para suprir também essa necessidade do acompanhamento das crianças no Estado, né? Porque o que precisa, né, nas escolas da prefeitura é ter, né, esse projeto diferenciado, né, para as crianças com deficiências, né? Isso falta. Estou vendo aqui que a Priscila está colocando, né, que o Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos, a gente não está falando mal do ABA. Eu, como mãe do meu filho, Caio, eu estou falando que o meu filho não se dá bem com esse protocolo ABA de 40 horas. Ele faz outras terapias que funcionam melhor do que o ABA. Não vou dizer a terapeuta dele, a fono dele aplica a aba junto, né, com a sessão, a psicóloga também, mas ele não precisa fazer essas 40 horas, né? Mas eu tenho muitas amigas que faz. O filho da Priscila, a Priscila é uma mãe, assim, extraordinária, entendeu? Conheci a Priscila logo depois do diagnóstico. Ela é do interior, 400 quilômetros daqui. Um dia eu ainda vou conhecer a Pri pessoalmente. E foi com ela que a gente... e foi com ela que a gente, conversando bastante, o marido dela é advogado, né? Fomos atrás dos exames genéticos, que eu fiz exames genéticos, ela também fez. Então, eu sou uma mãe que, assim, em relação à saúde, se você falar para mim assim, olha, o exame tal é bom, sabe? Não importa, eu vou atrás do convênio para fazer. Então, eu e a Pri, a gente é muito assim ligada a essas coisas da saúde, sabe? Fizemos CGH-Rei, cariótipo, X-frágil, fizemos vários. Adorei passar no geneticista, gente, é maravilhoso o geneticista. Então, assim, não estamos falando mal do ABA. Eu, como mãe, estou falando que para o meu filho esse protocolo das 40 horas não funciona. Né? Como até a Bia, a Ana Beatriz, falou aqui no comentário que cada criança é única, realmente. Eu falava para a Bia assim, Bia, o Caio é assim, assim, assado, né? Aí um dia na terapia, a Bia falou assim, Cláudia, posso ir no mercado com o Caio? Eu falei assim, pode, né? E ela foi no mercado com o Caio. Ainda foi no mercado longe, tadinha. Tinha um pertinho, ela foi no longe. Quando ela chegou, eu falei assim, nossa, mas você foi tão longe, e ele não reclamou, né? Porque ele não gosta muito de andar, só gosta de andar de carro. Aí ela falou assim, reclamou. E hoje eu vi, porque a gente passou numa loja e ele falou assim, ai, vamos logo para a mulher, né? Ou tipo, sai da frente para a mulher. E o que que é isso? Isso é o autismo, não ter a paciência de esperar numa fila. E ele falava muito assim, você tá me raptando? Cadê minha mãe? Ele tem muito esse medo, sabe? Oi, filho. Eu sou VIP. Sabe o que ele falou? Que ele não precisa pegar a fila porque ele é VIP. Isso mesmo, Caio, você é VIP. É uma figura. Aí a Bia viu, na realidade, saindo com ele na rua, que realmente o que eu falava procedia, entendeu? E foi muito legal essa atividade. A Bia, ela é TO, mas ela fazia um trabalho com o Caio diferenciado, sabe? Muito legal o trabalho que a Bia fazia. Bia, sinto muito sua falta, viu? Mas ela foi para a Irlanda, foi se aperfeiçoar, né? E isso é muito bom para a carreira dela. A Isabel, ela trouxe aqui, falando que o filho dela
tem síndrome de Asperger, ele precisa de bastante estímulos, apesar de ser totalmente alfabetizado e tal. Aqui no Brasil, Isabel, e a gente vai fazer uma live falando disso, sobre o erro de diagnóstico de síndrome de Asperger. Tem muita criança erradamente diagnosticada como síndrome de Asperger. O autismo leve, ele pode ser típico, ele pode ser clássico. Então, tem muito médico que coloca todo mundo na síndrome de Asperger para amenizar, às vezes, as coisas, mas está errado. O Asperger, por definição, ele não apresenta muitos atrasos. Se tem atraso de fala, atrasos motores pontuais, ele é um autista leve, mais típico, e não um Asperger. Mas a gente vai falar isso mais depois. Não estou falando que seja o seu caso, mas eu li seu comentário e lembrei. Mas o autista leve, ele precisa de muitos estímulos também, mas esses estímulos eles devem ser diferentes. Por isso que eu citei o novo curso do Dr. Klein, que fala exatamente isso. O Asperger ele tem que passar por uma outra via protocolar, para que a gente não dê estímulos inúteis, né? A Aline está me corrigindo, falando que tem TAG, não depressão. Eu falei da depressão junto, né? Mas ela tem transtorno de ansiedade generalizado e tem autismo, né? A Aline também batalhou muito para ser diagnosticada. Uma hora a gente vai conversar só com ela aí para tentar, nem que seja só por mensagem, né? Para tentar passar um pouquinho para vocês da história dela. Aí a Ana Beatriz concorda aqui com a gente um pouquinho a respeito, falando que virou uma moda, né? O ABA. E, de novo, a Priscila toca num assunto bem peculiar, meio bafônico, a respeito da formação profissional dos aplicadores ABA, né? Que ela lembra que a Priscila, ó. A Priscila, ela fala que hoje, acho que é a Priscila, Priscila, se não for você, perdão, mas eu acredito que seja ela. Ela falando que hoje o cabra vai lá, faz um cursinho de poucas horas na internet e de repente vira um aplicador ABA. Acha que já é um aplicador de aba, né? Isso é verdade. É triste. Eu acho que deveria passar pela nossa responsabilidade profissional, né? Eu também tenho cursos online, eu também fiz muita coisa. Vai muito do profissional tentar se esforçar para se aprofundar nos protocolos, para se aprofundar nos atendimentos, nas estratégias terapêuticas, nas estratégias pedagógicas. Vai muito do profissional. O título hoje diz muito pouco sobre um profissional. Às vezes você tem um aplicador ABA que fez um curso pela internet que é muito bom, né? Porque fez ali por mera formalidade para ter o diploma, e você tem uma pessoa que foi para fora e que estudou e que não é tão boa. Então, a gente tem que ter esse olhar. Concordo que tem que ter fiscalização, sim. Aqui no Brasil falta muito, né, a respeito disso, mas a gente está aqui para tentar entender e lutar pelas coisas. Ó, a Aline está falando aqui. Na prefeitura tem um agente de inclusão ou estagiária que auxilia as crianças. No estado, dizem que nem sempre tem ou não conta com né? Nem sempre tem. Ou então eles não conseguem comportar todas as crianças. Isso é bastante verdade. Cláudia, você disse que o Caio não precisa de professor auxiliar, mas eu sei que você conhece pessoas das quais os filhos precisam. O que você acha dessa luta tão cruel dos pais para conseguir um auxiliar? Então, eu acho que a luta maior é devido a alguns pais não ter diagnóstico ainda, né? Uhum. Eu acho que a partir do momento que você tem o diagnóstico, você tem que fazer cumprir a lei, né? Então, e tá sempre em comunicação com a escola, né? Porque o Caio, eu lembro que quando ele começou a ir no médico, que ele entrou na creche com 3 anos, eu não tinha laudo. Mas foi tão engraçado que a diretora, quando ela me chamou, porque o processo é assim, né? Acho que elas ficam meio com receio, né? De falar para a mãe, levar o filho no neuro, porque tem muitas mães que não aceitam. Só que eu já estava num passo à frente, eu já tinha levado, e o Caio já estava fazendo as terapias.
Então, quando ela me chamou, eu falei assim, não, meu filho já passa no neuro. Aí falei o nome do neuro. Ela falou assim, nossa, eu conheço ele, meu filho passou com ele, tudo tal. Aí eu fui, conversei com o neuro, falei assim, se a diretora quiser te ligar, ela pode? Ele falou, pode. Então, eu acho que a diretora entrou em contato com o médico do Caio. E daí para cá, o tratamento na escola mudou. Entendeu? Então, na creche, ele já tinha 2 professoras de manhã e 2 à tarde. Quando ele veio para o estado, ou para a prefeitura, na creche, né, com 4 anos, aí era meio período só, mas também já eram 2 professoras. E elas já sabiam, quem não sabia era eu, porque eu não tinha um diagnóstico, porque o diagnóstico quem dá é o médico, não é professor, não é terapeuta, né? Terapeuta ele ajuda, né, na terapia lá na multidisciplinar, né? Mas quando saiu o diagnóstico, ele já estava acompanhando e sempre tinha uma auxiliar, porque ele tinha um amiguinho autista moderado na sala junto com ele, né? E quando saiu o diagnóstico, ele estava com uma professora maravilhosa, Ana Maria, né? E eu falei para ela, chorei, tudo tal. Ela falou assim: mãe, o Caio é maravilhoso, fica sossegada. Então, o Caio só precisou da auxiliar devido a ele estar com agressividade, devido ao TOD. Uhum. Então, como já era um processo, né, de conhecimento, quem era o Caio, quem é a mãe do Caio, né, e já 3 anos na mesma escola, então eu falo assim para as mães, é igual a Priscila falou, né, é tapar o sol. Realmente, é tapar o sol, que nem ontem na live a menina falando que tinha bastante coisas, e não é assim. São estagiários, entendeu, de pedagogia que estão na escola, muitos até têm algum curso de inclusão, até conhecem um pouco, mas muitos estagiários não sabem nem o que é deficiência, não sabe o que é um autismo, não sabe como lidar com aquela criança. Tipo, se ele está em crise, o que que eu faço? Só que eu sempre avisei, ó, se ele ficar nervoso, ficar em crise, faz assim, assim, assado com ele, porque tem uns que não gostam do toque, mas o Caio não liga, né? Desde que não fique muito assim em cima, né? Mas o Caio ele é muito carinhoso, então ele gosta de carinho. Então, se você souber conversar com o Caio, você consegue acalmar ele. Mas isso eu levei para a escola. Mas eu acho que isso, como a Priscila falou, como tá com o sol com a peneira, muitos deles não têm esse conhecimento. Hoje, eu fazendo pedagogia, eu já fiz curso com a Carla Silva, eu já fiz, terminei meu filho tem TDAH com o Dr. Clay Brits, que foi maravilhoso, aprendi muito. Então, eu vou em busca de outros cursos, mas porque eu me preocupo com a inclusão. Sim, sim. É muito sujeita a pessoa, né? O que a gente estava falando da formação. Por mais que não haja fiscalização e tal, você encontra bons profissionais e maus profissionais. E aí, o que deve medir para vocês, mães, a qualidade de um tratamento é o progresso da criança, né? Se está Exatamente. progredindo, beleza, vamos continuar. Não está progredindo, está lá 1 ano, 2 anos sem progresso, vamos mudar. A Tânia, ela estava falando aqui, né? Tem médico clínico que não sabe nada sobre autismo. Imagina os outros profissionais. É verdade. A sua fala, Cláudia, me assusta muito, porque é a mesma fala da Fernanda na quarta-feira, também é a mãe, que disse que o pediatra falou que até os 5 anos de idade não falar é normal. Essa é uma frase que vocês escutam muito, né? Muito mesmo. E a gente se assusta, porque um dos indicativos do autismo é o atraso do desenvolvimento da fala. Então, uma coisa que a gente sempre está falando para as mães aqui na Episteme é, na dúvida, trate. Não deixe para depois. Então, está demorando para falar, está demorando para adquirir algumas habilidades, você não sabe o que é, o seu médico não está falando para você sobre autismo, mas você está incomodado com aquilo, vai atrás. Trate, porque mal não vai fazer, né? O estímulo dado ali, né? Não, mal não vai fazer. Cláudia, a minha pergunta... Eu falo que a mãe erra tentando acertar, né? A Monique está parabenizando a Cibele Maia, que começou a acompanhar o comprometimento dela com o seu filho. Não as conheço, mas mando beijocas. E aí a Priscila está falando do mediador, o estagiário, né? Eu tava ao sol com a peneira, que eu estou mais atrasada que a Cláudia. Porque eu tinha lido o que ela tinha escrito aqui. Olha, a Aline, né? Ela está aqui participando com a gente. Mais uma vez, a Aline é autista,
né? Ela é adulta, tem 28 anos, tem autismo, tem TAG. Ela trabalha numa escola, ela está dividindo aqui, ó. Na escola que eu trabalho, tem aproximadamente 17 autistas. Tem sala com 3. Se tiver alguma criança com deficiência grave, o auxiliar fica exclusivo. Em Santo André, não funciona. Em Mauá, falam que é um auxiliar por sala. Cadê as mães de Mauá? Vai, galera. Tem alguém de Então, Mauá mas aqui? assim, né? Uma mãe por sala, mas tá, aí se tem dois, que nem o ano passado, na sala do Caio, teve uma outra criança, né? E os dois ficaram, né, juntinhos, mas assim, a professora conseguia levar, né? Mas até então eles não estavam brigando. Depois que passaram a brigar, precisou do auxiliar. Eu costumo dizer assim, é tampar um sol com a peneira? É. Mas só que a gente tem que ver assim, é melhor esse, né? Porque eu penso assim, o meu filho fala, o meu filho tem independência, sabe ir no banheiro, sabe escovar dente, sabe comer, sabe brigar, sabe xingar, né? Sim, Então, ele sabe meio que se defender, entre aspas. Mas e o sim. autista moderado, que às vezes é não verbal e precisa daquela ajuda? Então, é melhor ter isto do que não ter essa auxiliar, do que não ter nada. Sim, Porque eles sim. precisam. Eu vejo uma amiga É, minha, que a filha dela tem paralisia, estuda na mesma escola do Caio. Ela usa cadeira de roda, ela tem um só para ela, que dá o almocinho dela, e toda vez que eu vou lá na escola eu vejo ela ser muito bem cuidada. Então, às vezes, a diretora fala assim, Cláudia, olha, o seu Laerte não vai poder ficar com o Caio, porque ele tem que ficar com a Estherzinha, porque a Estherzinha gosta dele, já criou esse vínculo, né? Eu, não tem problema. Porque na hora do almoço, o seu Laerte saiu, né, filho? Ele tá falando que o seu Laerte saiu. Então, assim, para chegar no patamar que essas crianças precisam, gente, o governo tem que olhar muito para a gente, ô, muito. E a Cláudia, gente precisa. Oi. perdão. Pode terminar, desculpa. A gente precisa ter uma união, a qual não existe, entendeu? Hoje eu vejo que muitas mães, às vezes você, que nem no meu caso, às vezes eu quero falar da minha história, eu não quero ser melhor que ninguém, mas eu quero Sim. contar que o meu filho também foi não verbal, que o meu filho também não socializou. Meu filho, com 3 anos, mordeu uma criança na escola, que eu fui ligar para pedir desculpa, a avó falou assim: não, porque eu vou ligar para a polícia e vou chamar a polícia para o seu filho. Eu falei assim, minha senhora, ele tem 3 anos. Se a senhora acha que esse é o caminho, então liga. Então, quer dizer, eu passei por muitos bocados. E hoje eu vejo que as mães, elas são muito egocêntricas, elas querem uma saber mais que a outra. E não é assim, esse não é o caminho. O caminho é o da união, o caminho é o da informação. Eu ouvi muito assim, Do porque meu filho acolhimento, passa... né? O acolher umas às outras. Às vezes uma mãe é mais É, entendida, outras não. Às vezes eu participo de alguns grupos de mães, e aí vai uma mãezinha, faz uma pergunta ou uma colocação, assim, que tá errada em algum ponto, mas aí as outras são cruéis com ela, ao invés de é. falar com mais amor, com mais atenção, porque a gente não sabe o grau de instrução de todo mundo, né? Às vezes a pessoa vai inocente e faz um comentário infeliz. Então, às vezes eu acho que a gente tem que ser mais acolhedor com as mães, né? Exatamente. E a gente precisa ter essa união, entendeu? Porque a união faz a força. Se a gente quer algo bom para nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país, a gente tem que Sim. começar fazendo a nossa parte. E E a tá nossa parte dividido, é né? ajudar. É, tá Não pode dividido. ter divisão. É tudo a mesma coisa. Eu sou mãe de um autista leve que tem TDAH e TOD, mas a mãe que tem o filho severo, ela não sofre mais que eu ou eu menos que ela, entendeu? Sim. A gente sofre igual. É deficiência do mesmo jeito, é autista, sempre autista. O filho dela, se é severo, ele não vai ouvir o outro falar para ele o preconceito que o outro está tendo. O meu vai ouvir. E isso pode acarretar o quê no meu filho lá na frente, entendeu? Então, são várias coisas que a gente fica preocupada com o futuro deles, entendeu? Sim. Ó, vou ler aqui o comentário da Elizabeth Fernandes, que é do nosso time. Ela escreve assim: as mães devem sempre. Gente, a Elizabeth é a coordenadora da Praesp, sabe muito do que está falando. Então, é uma pessoa que a gente tem que estar ouvindo, ó. As mães devem sempre ir Conhecedor. atrás dos melhores atendimentos e acompanhamento, investigando sempre as várias abordagens. Então, Beth está no nosso time aí das várias abordagens. Beth, A Tati está falando aqui.
Eu via e me incomodava com os atrasos da minha filha desde bebê. Mas a pediatra falava que era normal, pois cada criança tem o seu tempo. É um discurso muito complicado esse, né? Mesmo. Gente, é o que a gente está falando aqui na Episteme para vocês. Na dúvida, trata. Procura fono, procura TO, procura fisioterapeuta, procura psicólogo, alguém que vá te ouvir. Fala, olha, meu filho não está falando, meu filho está com atraso no movimento de pinça, meu filho tem uma marcha desigual, meu filho não faz encaixes, meu filho não está fazendo empilhamento. É o que a gente falou na primeira live. Mãe não erra diagnóstico. Fala ele ali. Não deu para ver o Caio, não. Ah, ele tá ali escondidinho. Eu costumo falar assim, sabe? A gente... Pausou? Cláudia travou. Tá. Agora voltou, vai. Ah, tá. A gente tem que correr atrás do que a gente tem, né? Eu costumo falar assim, muita gente fala assim, mas se não fizer o ABA, não vai desenvolver. Não, não é assim. Meu filho, há 3 anos atrás, quando começou, todo mundo critica a terapia de meia hora, né? Mas foi a terapia de meia hora, era o que eu tinha. E foi o que eu tive que usar e foi o que desenvolveu. Entendeu? Então, ele pegou, é o que eu falo, ele pegou uma fono maravilhosa naquela época, só a psicóloga que não foi boa, embora ela acertou que eu precisaria de psicólogo, né? Mas não era por eu mimar ele, sim pela minha ansiedade, né? Então, assim, Cláudia, uma terapia... a Ana Beatriz, perdão, a Ana Beatriz está falando aqui de Mauá, que eu pedi, falei, alguém de Mauá se manifesta, ela falou aqui que a realidade de Mauá é diferente, tive muitos pacientes que as mães tiveram que lutar pelo auxiliar, e no estado é ainda pior, né? É um auxiliar para então, a escola toda em Mauá. É difícil? Então, eu volto a bater naquela tecla, sim. É difícil? Mas a mãe tem que persistir. Sim, Só que Mauá, diferente de Santo André, se a criança, quando ela chega numa escola da prefeitura em Mauá, e ela tem um diagnóstico, ela consegue fazer a ecoterapia rapidinho, porque Mauá tem convênio com a ecoterapia. O Caio, há anos que eu estou pedindo em Santo André a ecoterapia e não consigo, porque a prefeitura de Santo André não tem convênio. E é uma terapia muito boa, né? Então, assim, eu continuo insistindo que as mães não desistam. Continue brigando no bom sentido, não é brigar de brigar mesmo, porque senão aí não vai ter nada mesmo, né? É lutar, né? Eu sou briguenta, eu sou briguenta, mas eles conhecem meus dois lados, entendeu? Que, assim, eu brigo quando tem que brigar, porque eu tenho a razão do que eu tô falando. Então, a gente tem a lei. Então, a gente tem que ir em busca da lei, né? Se a lei tá falando que tem, então tem que ter, né? É difícil, mas a gente, aos pouquinhos, a gente vai conseguir chegar nesse patamar de ter um auxiliar realmente competente para ajudar nossos filhos na escola. Cláudia, não sei quanto tempo faz que a gente está aqui, já estou meio perdida, mas só para a gente finalizar. Eu também tô, eu já nem sei quanto tempo que a gente está aqui já. Eu ficava uma hora. Eu adorei. 1 hora. Tava nervosa, ó, tá vendo? É light. Deixa eu mandar beijinho para minhas amores. Belinha, se tiver aqui, Tati, manda um beijo para Tânia, a Priscila, para o Murilo, Bel, para o Dani, a Renata, para a Laurinha. Ai, são muitos, são meus pituquinhos. Esses daí conheço, né? Algumas mães pessoalmente que já vieram aqui na minha casa, conheço as crianças, né? E são os amores, né? E algumas da natação que o Caio faz. E que teve acho que uns 2 ou 3 anos que eu fiz aniversário do Caio, só chamei criança autista, só veio mãe de autista. Foi muito legal. Os pais ficaram lá fora com meu marido no churrasco, tomando cerveja, e a gente aqui dentro fofocando. Eu tinha uma rede aqui na sala, o Dani da Bel adorou a rede, né? Ela foi levar a Tânia de Sorocaba, veio aqui na minha casa. E o Dani ficou aqui sozinho comigo, um amorzinho, 15 no banheiro, levei ele. Você vê que graça, gente. As crianças, elas só pedem o quê? Elas sabem quando a gente trata elas com amor e carinho. Então, o autista só pede isso. Me trate com amor e carinho e tenha um pouco de paciência. É só isso que o autista quer. Tem essas 3 coisinhas. Gente, a Tânia, a Tati, que tá aqui, conheci a Tati pelo Face. Teve um ano novo. Claudinha travou.
Gente, a Tânia era pequenininha, a Tânia vivia no mundinho dela com o celular, né? E eu falava assim, Tati, continua com esse mesmo médico, é o mesmo médico que o Caio passa. A Tânia vai desenvolver muito. Acredite, incentive, vai à luta. Meu, se vocês verem a Tânia hoje, ela é uma graça de menina. É minha filhada, uma tchutchuca. Então, assim, a mãe, sabe, sempre tá ali incentivando isso e aquilo, muito amor, carinho e paciência. Embora É eu verdade. exploda, não vou falar pra vocês que eu não explodo, não. Eu explodo, eu só não bato, mas eu explodo. Vocês são humanas, né? É diferente. Exatamente. Viver 24 horas é diferente, né? Aham. É, não, 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 Deixa eu só não comentar alguma assumo. coisinha. Só um detalhezinho em relação à medicação. Posso falar? Sim, tô, Eu claro. sei que muitas mães têm medo de medicação. Eu vou falar um pouquinho sobre mim. Quando o Caio começou, ele começou com fitoterápico, o Calman. Só que assim, gente, o próprio Dr. Clay Brits, ele também fala nas lives dele. Às vezes a medicação ela é importante. Então eu vejo que tem muitas mães que relutam para dar medicamento. Gente, essa relutância de vocês pode estar atrasando alguma coisa no filho de vocês. Então, às vezes, conversa com o médico, conversa com o esposo, pesquisa, porque às vezes a criança ela precisa sim de uma medicação. Eu falo isso porque eu já fiz várias trocas de medicação para o Todd. Hoje o meu filho acertou na medicação, ele está super bem. Então, se não fosse a medicação, ele pode, torço eu que um dia. Oi, filho. Explica uma vez o que ele tá falando. Ah. Não fico explica o que você tá falando, que você abre pra minha áudio. Ah, eu não entendi, filho. Vem falar você aqui. Doente, vai, fala pra você tá falando o que você me leva, fala. Ah, que ele tá falando para mim falar para vocês que quando ele tá doente, eu levo ele no médico. E aí o médico passa Oh, remédio para ele tomar. E ele sabe que ele toma o Respiridona, que ele toma a Tencina. Então, assim, torço, né, futuramente, tá parando com essas medicações, vir para uma natural. Mas, assim, eu vejo o quanto a medicação foi importante na vida do Caio. Muito importante. Então, assim, relutem, mas pense também que, de repente, a medicação pode ajudar muito o filho de vocês, principalmente no TOD e no TDAH. é verdade. O TDAH é uma coisa que judia muito, né? A gente vê aqui as crianças. E é muito complicado, mas eu concordo com a sua fala a respeito de medicação. Existem, cada caso, gente, é um caso, né? Então, se o seu filho precisa do medicamento, se isso vai ajudá-lo, é um recurso que a gente tem à disposição, a terapia medicamentosa também. E deve ser utilizada, sim. Não é fácil achar os medicamentos que realmente vai dar aquele resultado, né, Cláudia? É Difícil, um trabalho difícil. e mais que a gente tem que persistir aí para tentar ajudá-los de todas as maneiras possíveis. A minha pergunta Porque cada organismo é um organismo, né? é verdade, cada um reage de um jeito. A minha última pergunta, e eu quero até aproveitar a presença da Elizabeth aqui na nossa live, é a respeito de. Eu acredito muito na inclusão, mas eu acredito também, como sendo uma profissional que já trabalhou em escolas que eram exclusivamente de inclusão, ou seja, todos os alunos ali tinham alguma deficiência e eram assistidos naquela na sua particularidade, eu fiquei meio tendenciosa a defender uma escola que fosse especializada na criança com deficiência, seja autismo, seja síndrome de Down, seja alguma coisa que faça com que a socialização, a inclusão dele seja um pouco mais difícil. Eu acredito ainda, é uma coisa que eu ainda estou formulando em mim, a respeito de ter um degrau, né, para a inclusão. Por exemplo, a gente está falando das crianças com alguma severidade ali dos sintomas. Né? Seria justo para essa criança estar sempre exposta ao ambiente escolar conforme ele é? Você acha que se a gente tivesse uma escola ou tivesse como ter um local
apropriado, isso seria bem visto? Ou, de alguma maneira, segregar a criança com deficiência? Qual é a sua opinião com relação a isso? Mas pode ser sincera, assim, sem julgamento. Então, não, sincera eu sempre sou, entendeu? Dou a quem doer, mas eu sou sempre sincera, entendeu? Elizabeth, estou Assim, esperando a sua resposta aqui para a gente ler. então, a Beth trabalha na Praesp, né? Que eu falo que é uma escola maravilhosa, né? Que eu acho que devia ter 2 Apraesp em cada município e era pouco. Em relação a essas escolas especiais, eu sou, entre aspas, contra, mas assim, para o autista leve e moderado. Para o Sim. severo, eu já sou a favor. Por quê? Porque assim, o severo, às vezes, ele vai ter, não vai ter o cuidador certo. O severo precisa de um atendimento diferenciado, e eu vejo que nas escolas especiais, o severo, ali tá as pessoas preparadas realmente para cuidar dos autistas severos, entendeu? Agora, o moderado e o leve, como eles, né, o autismo é de repetição, eu acho que eles têm sim e são obrigados a ter inclusão, porque é vendo, é reparando no amiguinho que eles vão progredir. Só para você entender, quando o Caio entrou na creche com 3 anos, ele era o único na sala que usava fralda e não falava. A professora falou assim: mãe, e agora? Eu falei assim: agora que eu trago as fraldas dele todo dia para você trocar. Simples assim, entendeu? Mas não, né? Mas foi mais ou menos assim. Aí ela falou assim: mãe, toda vez que eu for levar um aluno no banheiro, eu vou levar o Caio. Você me ajuda em casa com o papai, com você? Eu falei assim: ajudo. Com 6 meses, o Caio saiu das fraldas. Não vou falar que saiu do cocô, mas não ia mais para fralda. Porque o cocô foi mais difícil. O cocô ele vinha, dava a fralda, ia lá no cantinho do armário, que era o banheiro dele, fazia, vinha e pedia para me tirar. Então eu acho que essas crianças, o autismo leve e o moderado, tem que ter inclusão. Eu acho que o severo também tinha, mas a escola, nem a. Olha lá o Caio, autismo, as escolas não estão preparadas para o autista severo. Infelizmente, porque eles também merecem a inclusão. Mas dói no coração da mãe ver que o seu filho não está sendo incluído. A Cláudia Alexandre está falando aqui o seguinte: boa noite, trabalho em uma escola onde só tem crianças especiais, autistas severos, PC, TOD. Cláudia, então assim, escreve aí pra gente, você acha que as escolas especiais, só com crianças especiais, são válidas? Você concorda com isso, sim ou não? E aí a Beth participou aqui falando, ó, a grande conclusão é favorecer o necessário para que a criança com TEA tenha sempre o necessário. A APRAESP é uma escola que faz a inclusão com respeito ao desenvolvimento necessário. Né? E aí é diferente. Aqui em Santo André, você conhece algum local que faz um trabalho parecido com a APRAESP? Não existe. Eu também Aqui em Santo não. André não tem. As escolas que tem são escolas especiais, que nem GAP, Paulista, que aí é todo um trabalho de você entrar com um liminar para o governo pagar e tudo mais. Opa, tá caindo tudo aí. Então, assim, não tem. A Praesp, quando o Caio era pequenininho, o médico dele falou da Praesp, porque o médico dele trabalhou lá na Praesp, né? Só que o próprio médico do Caio falou: mãe, o Caio não é criança para ir para a Praesp, né? Ele sabe, é a criança que tinha que ir. Porque ele via no Caio o desenvolvimento na inclusão, na escola da prefeitura, né? E a psicóloga do Caio também trabalhou na Praesp, a Juliette, e ela também falou: Cláudio, o Caio não precisa da Praesp, né? Porque. E realmente os dois acertaram, porque o Caio teve a inclusão e o Caio começou já lá atrás, com 6 meses, já a desenvolver. Mas eu acho que precisaria ter muitas a Praesp, muitas, muitas, muitas. Porque tem muitas crianças precisando de uma Praesp. Acho que quando a Elizabeth fala aqui, você chama ela de Beth, né? É que eu não tenho intimidade, Beth. Vou chamar de Beth também. Ah, Beth é um amor. Ela está falando assim que lá tem várias crianças com TEAs com boas habilidades. E eles vão trabalhando os déficits que essas crianças vão apresentando. E essa questão do respeito necessário, né? Se a gente criar condições para
ofertar para as crianças aquilo que são necessários, aquilo que é necessário para ela, a gente vai ter aí um pontinho a mais enquanto sociedade, né? Realmente a gente tem que pensar no que é necessário para as crianças. Eu vejo um desconforto muito grande de crianças com paralisia cerebral, de modo mais severo, síndrome de Down com outras comorbidades, que é muito comum. Por exemplo, aqui eu tenho crianças com síndrome de Down e autismo. Eles têm um rendimento muito abaixo, a inclusão não é efetiva devido a uma série de fatores dentro da escola, e cada vez mais eu me sinto tendenciosa a defender que nós deveríamos ter uma escola, seja ela unida ao que nós já temos, ou que seja separado, mas que atenda a essa criança dentro da sua necessidade de acolhimento, da sua necessidade de aprendizado, né? Assim como a gente está aceitando a Praesp e amanhã tem uma live da Beth, né? Vamos fazer propaganda da live da Beth. Que horas, Beth? Isso, tem uma live da galera lá. Amanhã eu vou colocar no meu status a live da Beth de amanhã, que vai ser muito interessante. Então. E aí a gente tem todo esse universo de coisas para se discutir. Eu sou muito assim, eu cuido muito bem, eu sempre cuidei muito bem dos meus alunos, então eu gosto de pensar que na possibilidade de um serviço mais direcionado para os casos mais severos, né? Para os casos mais. Sabe o que eu queria? É segunda-feira a live da Beth, não é amanhã, é na segunda. Ah, então tá. Sabe qual seria meu sonho? Ah, sim, meu filho, o ano que vem é o último ano dele na prefeitura, né? Mas eu acho que todas as prefeituras, elas têm condições de fazer um atendimento diferenciado dentro da própria escola para essas crianças, entendeu? Eu falo isso porque às vezes, como você falou, né, de paralisia, tudo tal, eu vejo essas crianças com paralisia naquela cadeira de roda, sentada, 4 horas, 5 horas, entendeu? Não tem assim um acolhimento, tinha que ter pelo menos uma salinha com um colchãozinho, com umas colchonetes, para essa criança deitar um pouco, entendeu? Ter um olhar com um pouco mais de carinho, entendeu? É uma sala, se não tem, constrói, tem espaço para isso. São colchonetes, são uma televisão. Às vezes o autista está lá na sala de aula, ele ficou o barulho, isso e aquilo tumultuou ele. Pô, pega ele, leva naquela salinha, distrai ele um pouco, sabe? Aí não é que eles têm a prioridade, é que eles têm a comorbidade deles, eles têm a deficiência que sobrecarrega a cabeça deles. Então, às vezes, que nem não é um privilégio deles, sabe, Cláudia? A sociedade tem que entender, não é nenhum tipo de privilégio, é um direito, porque é a necessidade deles. Se você tem uma criança com necessidade de deitar ao longo de 4 horas, você tem que atender. Se você tem uma criança com necessidade de trocar fralda, você tem que atender. Então, não é nenhum privilégio, sabe? É o direito e a gente tem que lutar pelos direitos deles. Não deveria ser tão difícil. Não deveria mesmo ser tão difícil, né? Porque a gente crianças, minimizar muitas coisas para essas mães. Sim, crianças com paraplegia, por exemplo, as tetraplégicas, elas têm um pouco de dificuldade, às vezes, para urinar, precisa de um procedimento, uma manobra específica. Pensa só, é desconfortável se ele vai para uma escola que não tem esse preparo, que não tem um profissional que saiba ajudá-lo a fazer suas necessidades fisiológicas. Ninguém passa 5 horas, 4 horas na escola sem fazer xixi, né? Então, assim, tudo isso, né? O universo da inclusão, ele é enorme, ele exige um olhar multidisciplinar. Tem que ter muita gente conversando sobre. Psicólogo, professor, médico, tem que estar todo mundo falando sobre isso. Né? E a gente vê as mães, né? As famílias, e a gente tem que dar esses passos, né? São bons passos o que a gente tem dado até agora, mas eu acredito que há muito o que ser feito e a gente vai fazer. A gente está aqui para lutar, a gente está aqui para cobrar. Quem é que pode fazer isso por essas crianças? Quem é que pode, né? E aí... Olha aí, a Rosimeire está falando aqui na escola do filho dela, tem um jardim sensorial. Olha que legal. Oh, meu Deus! Rosimari, que escola é essa? Que maravilha! Nossa, que escola é essa, Rosimari?
Então, são essas preocupações, né? Um jardim sensorial, uma sala sensorial para que possa descarregar. A Aline lembrou bem aqui, ó, tem autista severo que não consegue ficar dentro da sala de aula, como tem o Exatamente. com a síndrome de Down que também não consegue, o pessoal com TDAH que não consegue. Então, a gente tem que repensar todas essas estratégias, sejam pedagógicas, sejam terapêuticas, para que as crianças realmente sejam atendidas no Estado, na escola particular, na escola da prefeitura, dentro das suas necessidades. Essa é a nossa luta, esse é o nosso discurso. As crianças devem ser atendidas nas suas necessidades, não é privilégio, é um direito, e nós vamos lutar por eles. Né? Isso que a gente quer. É aquela frase que nós fizemos, né, Amanda? Não mudando o foco, mas entrando, né? Mãe, nós estamos em ano de eleição, né? E assim, eu coloquei uma frase que eu e a Amanda nós fizemos: mãe que é mãe, vota em projeto e não em promessa. Mas isso por quê? Nós fizemos essa frase, né, Amanda? Porque quem está lá vai tentar se reeleger. Só que quem está lá prometeu e não fez. Não então, fez. gente, a gente tem que pensar em quem tem projeto, em quem quer ajudar. A gente tem uma classe aí que precisa muito da nossa ajuda. Eu estou fazendo pedagogia, meu sonho é ajudar também. A Amanda tem a ONG dela, se Deus quiser, quando eu me formar, também vou ajudar, né? Meu filho fala que eu sou uma professora ruim, né? Mas é porque filho com mãe não dá muito certo, né? Mas assim, eu tento fazer da melhor maneira possível, mas as meninas que me conhecem, que têm as crianças, sabem, eu amo todas as crianças. Eu acho que Deus soube me escolher, porque antes de ter um filho especial, eu sempre gostei muito de crianças com síndrome de Down. Eu acho elas muito carinhosas, muito amorosas. Então, acho que Deus falou, né? Você é uma mãe que tem capacidade para cuidar de uma criança com deficiência e me deu o Caio. Então, eu agradeço muito a Deus. O Caio não é um estorvo na minha vida. A deficiência dele não me incomoda em nada. A partir do momento que ele tem um laudo, eu faço jus pelo direito dele. Não saio por aí xingando, brigando, mas eu quero que respeitem ele com a deficiência que ele tem e as comorbidades que ele tem. É a única coisa que eu peço, né? Isso. Então, assim, queria falar mais aqui, né? Porque é muito Legislativo e gostoso esse executivo fazendo bate-papo. valer, ó. Desculpa. A Oi? Beth está falando aqui, legislativo e executivo fazendo valer, é isso mesmo, a gente tem que começar e exigir, fazer valer mesmo todas essas iniciativas, que tem muita iniciativa boa ainda no papel, né? E que não foram aí efetivas ainda, né? A gente perguntou o nome da escola, e ele escreveu aqui, escola do meu filho. Ah, tá. Tem o Jardim Sensorial, a Rosimari. A escola Roberto Tonelotti, em Francisco Morato. Parabéns, que coisa linda. Tem um jardim sensorial lá. Francisco Morato. Olha, Morato. parabéns, Que tá a gente vendo? perguntou. Muito legal isso. Muito legal. Tá vendo? São E é isso mínimas mesmo. coisas que já ajudam, né? Uhum. O Emerson está falando do método Montessori. É um método que eu também uso muito aqui na ONG, né? Que eu gosto bastante. Ele está falando que o filho dele frequenta uma instituição que trabalha com o método Montessori e que o ano que vem ele vai para a rede pública, que, por sua vez, acredito utilizar Paulo Freire em vários outros. Isso influenciará no aprendizado, professora Amanda? Olha, Emerson, eu sou muito fã do método Montessori e da pedagogia, né, montessoriana, e muito fã da pedagogia Waldorf. Eu acho que são duas metodologias que possibilitam a criança atípica e de ter outras vias de aprendizagem, que é a via sensorial, né, que é a visual, né? Às vezes, o método construtivista, né, estruturalista, como a gente encontra nas escolas predominantemente, ele não traz assim recursos tão sensórios motores. E eu acredito muito no sensório motor como uma alternativa para potencializar o aprendizado das crianças com algum tipo de dificuldade. Não acho que
que isso vai ser ruim para o seu filho, assim, a mudança, né? Mas você pode fazer uns reforços em casa mesmo, né? Com alguns recursos montessorianos e continuar aí tendo os rendimentos que você vem tendo com o método Montessori. Mas eu sou muito fã, Emerson, então eu sempre vou falar bem. Maria Montessori na veia. Maria Montessori, estudei o semestre passado, Maria Montessori. Piaget também gosto, viu? Mas eu gosto um pouco de Paulo Freire, sabia? Não, Eu acho que tudo. total, Eu eu acho que gosto muito também. É a questão dos equilíbrios, de você ofertar para a criança, exatamente. Não um método em si, mas alternativas pedagógicas de acordo com a necessidade dela. A criança tem que Isso ser atendida na sua necessidade, gente. Não é o método que vai fazer milagre. São as alternativas, as coisas que você for dar para suprir a necessidade dela. Por isso que tudo tem que ser personalizado. A gente não vai conseguir sair dessa questão da personalização, né? é isso que eu acho. Eu acho que tem que ter o conhecimento de todos um pouco, tanto Piaget, Maria Montessori, Paulo Sim. Freire, porque cada um é um pensamento, e eu acho que aí, né, na hora, você também vai saber, porque tem que ter esse conhecimento, né? Antes, se você me falasse Montessori, Piaget, eu ia ficar, hoje, né, fazendo pedagogia, lendo algumas coisas, a gente vê o quanto que isso é importante, né? E eu vejo que a professora do Caio, ela trabalha muito um pouco desses métodos na aprendizagem, entendeu? Então isso é muito legal. Porque assim, Tem aqueles tradicionais, sabe? Mas tem os o que a gente professores não mais pode tradicionais, mas esquecer. eles são. Oi? Às vezes a escola segue o método tradicional, mas o profissional que está ali na frente da sala de aula tem esse olhar. E aí vai criar Exatamente. estratégias, né, que ele vai retirar de outros locais. Mas essa é a questão, né? Não existe um método pedagógico perfeito. Não, Então, eu não. acredito muito que a gente tem que servir a criança dentro da sua necessidade de aprendizagem com os recursos que a gente puder aí consultar, fazer aí uma coisa mais personalizada, né? Nos servir de todos os conhecimentos, das metodologias e tal, para que a gente possa, de fato, fazer uma aprendizagem efetiva que não desconsidere os diferentes tipos de inteligência. Porque é isso que Exatamente. falta. Hoje, na escola, o que a gente vê é uma desvalorização dos tipos de inteligência. Então, assim, às vezes a criança pinta muito bem, ela tem uma habilidade para teatral, ela tem uma habilidade musical, artística. Gente, isso é inteligência. Ela tem uma habilidade motora, ela tem uma habilidade em esporte. Então, se a gente conseguir valorizar os diferentes tipos de inteligência, a gente vai conseguir valorizar esses indivíduos e a gente vai conseguir fazer realmente do aprendizado uma coisa mais bonita e não tão estressante, né, para as crianças, porque ainda é estressante. Eu falo até assim, sabe? Às vezes eu vejo também que ainda existe um pouquinho de preconceito até dos próprios pais, né? Que nem eu levei o Caio no Centro Paralímpico. As crianças com TEA, com, sabe, DI, TDAH, elas também podem participar, entendeu? Uhum. Porque tem lá 9 modalidades, é muito lindo, sabe? E eu fui lá fazer uma avaliação com o Caio. E assim, lá ele vai descobrir qual esporte que ele vai se dar melhor. Devido a essa individualidade dele, eu, como mãe, acho que ele ia sair bem numa natação, no atletismo, mas de repente, lá, com o trabalho desses professores especializados, ele pode vir para um coletivo. Olha o Júnior passando escondido. Entendeu? Então é muito legal, gente, fazer essas crianças praticar esporte, porque eles precisam gastar essa energia acumulada dentro deles. E é o esporte que vai tirar um pouco essa adrenalina. Pois Eu tô é. sentindo muita falta dos É bem esportes, viu? efetivo o auxílio da atividade física, é muito efetivo na vida das crianças com TDAH e deveria ser mais utilizado também nas escolas. Cláudia, a gente fala demais, vamos encerrar Gente essa do céu, live. vamos, que eu quero assistir minha novela. Um beijo, muito obrigada. Eu quero assim, te agradecer de todo o coração, principalmente por você acreditar tanto no meu trabalho e por me ajudar tanto. Eu quero te agradecer assim, de todo o coração por você estar comigo aí nessa luta, por ajudar a Episteme de todas as formas possíveis e agora ainda mais.
e entender assim que realmente a gente tem um projeto que visa a inclusão, que é um projeto ambicioso no sentido de ambicionar a inclusão efetiva e não o ganho de qualquer outra coisa que não seja o bem-estar das crianças com deficiência aqui na nossa cidade. E eu quero te Com agradecer certeza. demais por você acreditar em mim e por apostar em mim e por estar comigo nessa. Brigadão. A gente precisa acabar essa quarentena para a gente tomar uma cerveja juntas. Ai, precisa, precisa. Olha, Amanda, Amora, né, querida? Eu que te agradeço pelo convite, adorei, estava muito ansiosa para fazer essa live, amei, já quero fazer outra semana que vem. Mas Ótimo. assim, acredito sim no seu projeto, entendeu? Você é uma pessoa maravilhosa, assim como a Beth, são pessoas engajadas na causa, que querem, que fazem por amor, que querem ajudar o próximo. E são pessoas assim que eu apoio, entendeu? E vocês têm meu eterno apoio para tudo que precisar de mim, eu tô aqui, entendeu? Agradecer a todas as mães que participaram da live, minhas amigas Obrigada, queridas gente. de coração, que Obrigada, dê um beijo em Beth. cada anjinho de vocês, que eu amo todos eles, estou com saudade de ir para a rua, ver minhas crianças É, também, conversar com as minhas amigas na natação, no Centro Paralímpico, na escola. E brigadão, Amanda, precisar de mim, estou aqui, estão viu? pedindo um tchau do Beth, Caio. obrigado pela participação. Todas vocês, olha, beijo. Pede pro Caio dar um tchau Ana aí. Beatriz, Tchau do Ana Caio. Beatriz, da Irlanda, todo mundo, beijo. Ela Obrigado. mandou. Cadê o Caio para dar tchau? Caio, estão pedindo para você falar tchau aqui, só fala um tchau. Tchau! Olha aqui, fala. Ah, ele já. Olha, tá vendo? Tchau, É porque Caio. assim, Tchau, ele Claudinha. tá Obrigada. jogando, Beijo. então não pode interromper. Beijo para todas.